Bom dia, galerinha. Então, olha só, conforme prometido, eu vou lançar para vocês hoje a matéria de polinômios. Mas antes é importante a gente saber o seguinte, principalmente quando vocês estão aí na terceira série, o grupo que vai fazer específica de matemática, que vai seguir com carreiras na parte de exatas, seja ela engenharia, atuária, estatística ou qualquer coisa do estilo, vocês vão precisar muito dessa parte de polinômios. Por quê? É a base para o cálculo 1. Não esse início, mas principalmente a parte final, descobrir raízes polinomiais, equações polinomiais e por aí vai. Então, primeira coisa, o que é o mais importante para polinômio? Nós temos que entender o polinômio como uma função. Lembra lá da primeira série do ensino médio, estudamos várias funções? O polinômio é uma função polinomial. Qual é a condição para ser um polinômio uma função polinomial? O polinômio expresso na variável x, ele vai ser representado por p de x da seguinte forma. Ele vai ser assim, ó. P de x vai ser igual a índice n, x elevado a n, mais a índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a índice n menos 2, x elevado a n menos 2, e a gente vai fazer isso aí, somando isso aí até a2x ao quadrado, mais a índice 1, x elevado a 1, lembrando, expoente 1 não preciso colocar, mais o A0, x elevado a zero. Lembrando que x elevado a zero é sempre o quê? 1. Todo número elevado a zero é 1, eu não preciso colocar. Então, esse é o formato de um polinômio. O que representa a letra x? A letra x é a variável da nossa função. Então, a função é em função de x. É como se fosse uma f de x. É a função em função da letra x. O a e, ou seja, todos esses termos aqui na frente da variável x são os nossos coeficientes da nossa variável. Então, eu tenho a n-1, a n-2, até o último elemento, que é o a0. O que vai representar isso? O an, ele é chamado de coeficiente dominante. Por que ele é o coeficiente dominante? Porque ele é o coeficiente do termo de x elevado ao maior expoente. Por isso que ele é o dominante, porque ele está associado à variável x elevado ao maior expoente. Alguns autores chamam também de coeficiente líder, ele que está liderando o nosso polinômio, mas isso aí não tem problema. A maioria chama de coeficiente dominante. E o a elevado a zero, ou seja, o termo que não tem a letra x, que é independente da variável x, ele é chamado de termo, como ele independe da variável x, é o termo independente. Tá? O nome já fala, ele independe da variável x, então ele é chamado de termo independente. Então, isso aqui é a base da nossa função polinomial ou do nosso famoso polinômio. Uma outra coisa que é importante da gente saber em função do nosso polinômio é o grau do nosso polinômio. O grau do nosso polinômio ele é expresso pelo maior expoente do maior termo. Então, geralmente, a gente coloca sempre o nosso polinômio, os termos em ordem decrescente em função do expoente da variável x. Então, quer dizer que se o maior expoente é n, nós dizemos que isso aqui é um polinômio de grau n. Então, o grau do polinômio ele é de acordo com o maior expoente da nossa variável x. Coisas que são importantes. Em primeiro lugar, os expoentes só podem ser números naturais. Expoente 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o maior. E os nossos coeficientes, o A0, A1, A2, até o AN, são sempre números complexos. Eu posso utilizar qualquer número complexo. Fração, decimal, positivo, negativo, em função da letra I, e por aí vai. Não há problema nenhum. Isso aí fica a critério do que vai estar aparecendo na nossa questão definida, tá legal?
Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, e aí eu vou falar igualdade de polinômios, e aí vou fazer alguns exemplos em relação a isso aqui e a igualdade, tá legal? Olha ali, meninos. Vamos falar agora em igualdade de polinômios. Para poder falar em igualdade de polinômios, vamos lembrar a igualdade de números complexos? Quando que dois elementos complexos eram iguais? Eu tinha os dois números naquele formato algébrico, parte real e parte imaginária. Para os dois números complexos serem iguais, o que acontece? A parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Eu tinha que igualar cada termo separadamente. A mesma coisa vai acontecer para o nosso polinômio. Alguns autores falam em igualdade de números complexos, outros vão falar identidade de números complexos. É a mesma coisa. A palavra igualdade e identidade não tem mudança no seu significado. O que acontece? Eu tenho dois polinômios aqui. Eu estou falando um aqui, ó, ANXN até A0 e o BNXN até o termo B0. Na variável x, os dois. Eu posso trocar a variável conforme eu gosto. Só que, normalmente, função a gente não trabalha com f de x. Polinômio a gente também, a grande maioria, trabalha com p de x, mas eu posso trocar a variável x. Não tem problema nenhum, tá? Eles vão ser idênticos, ou seja, iguais, se o que acontecer? Os coeficientes dos termos semelhantes, o que são os termos semelhantes? Os termos que estão em função da variável elevado ao mesmo expoente. Eles forem iguais. Então, essa é a minha condição para a gente poder falar que dois polinômios são iguais. Então, por exemplo, para poder dizer que isso aqui é igual a esse, então o coeficiente do xn do polinômio em função do A e o polinômio xn em função do B, eles devem ser os coeficientes o quê? Iguais. Então, ó, o AN tem que ser igual ao BN. O que eu tenho? Ó? O termo xn menos 1, para eles serem iguais, o AN menos 1 tem que ser igual ao BN menos 1. Ó. AN menos 1 tem que ser igual ao BN menos 1. E isso até todos os nossos termos, ou seja, a variável x nos dois, ó, o A1 tem que ser igual ao B1, o A1 tem que ser igual ao B1, e o termo independente nos dois também tem que ser iguais. Ó, o A0 tem que ser igual ao B0. Se isso acontecer, nós dizemos que esses dois polinômios eles são o quê? Iguais. Como é que a gente vai fazer essa representação dos nossos polinômios? Vamos dizer que o primeiro polinômio é um polinômio p de x e o segundo polinômio é um polinômio q de x. Para dizer que esses polinômios são iguais ou são idênticos, a gente faz a seguinte nomenclatura. Ó. P de x igual a Q de x. Mas, normalmente, em polinômios, a gente não utiliza a igualdade com dois tracinhos, utiliza-se três. É a mesma coisa que falar igualdade ou identidade. Ah, professor, e se eu colocar só dois tracinhos, tem problema? Não. Está correto. Mas é porque alguns autores são um pouco mais rigorosos, acabam utilizando os três tracinhos para fazer a identidade, a igualdade polinomial. Tá legal? Mas é a mesma coisa, o mesmo significado da igualdade normal. Não muda nada. O que a gente tem que lembrar é que os coeficientes dos termos semelhantes sempre tem que ser o quê? Iguais. Ah, mas se eu tenho 50 termos, 49 são iguais e um é diferente. Graças a esse único diferente, esses polinômios não são iguais. Então, não mantém a igualdade. Todos os termos têm que manter o padrão, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e aí eu vou fazer alguns exemplos em relação a isso, tá legal? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo ali, olha só. Determine os possíveis valores complexos de A, de modo que o polinômio, esse daqui, tenha grau 4. Ele tem que ser do quarto grau. Para ele ser do quarto grau, o maior expoente da variável tem que ser 4. Não pode ter expoente maior que 4. Então, para ele ser do quarto grau, a variável está em função de t, então a variável t tem que ter o termo t elevado a quarto
e não pode ter nenhum termo maior que 4. Se, por exemplo, tivesse aqui o termo t à quinta, o coeficiente dele não poderia existir, então teria que ser exatamente 0. Mas eu não tenho condição para ninguém maior do que ele. Eu só tenho condição para ele. Para que esse polinômio seja do quarto grau, o coeficiente do termo do quarto grau tem que existir. Para ele existir, ele não pode ser 0. Então, este meu coeficiente, ele necessita ser diferente de 0. E é só a gente acabar resolvendo essa nossa equaçãozinha, só que em vez da igualdade, é a diferença. Então, ó, a ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de 0. E resolver com sinal de igual ou diferente é a mesma coisa. Vou cair normalmente numa equação incompleta do segundo grau. Ó. Letra antes que não tem letra depois. A ao quadrado tem que ser diferente. Ó, o menos 9 vai para o outro lado, virou 9. O A vai ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 9. Nesse caso, A tem que ser diferente de mais ou menos raiz de 9, 3. Então, quais são os possíveis valores de A? Pode ser qualquer valor complexo, com exceção dos números mais 3 e menos 3. Ou eu posso deixar assim, ou eu posso colocar naquele outro formato, ó, da solução. O A é qualquer número complexo, ou seja, o A pertence aos complexos, tal que o A tem que ser diferente de mais ou menos 3. Eu poderia representar neste formato aqui também. Tudo bem? Bom, olha o segundo, um que fala de igualdade, depois eu vou passar um terceiro que também fala em igualdade. Para que valores de A e B, os polinômios P de x e Q de x são idênticos, ou seja, se eles são idênticos, têm que ser iguais. Lembrando, qual é a condição? Os coeficientes dos termos semelhantes têm que ser o quê? Iguais. Eu tenho que olhar todos, não adianta só olhar o que tem letra. Então, olha só. Os dois são polinômios de grau 4. Então, tem que olhar o termo de quarto grau, o termo de terceiro, de segundo, de primeiro e independente. Não pode esquecer nenhum, tem que olhar todos. Então, vamos lá. Termo de quarto grau e quarto grau. Para eles serem iguais, tem que igualar esses coeficientes. Então, o A mais B, ó, A mais B tem que ser igual ao coeficiente do quarto grau, 5. Uma equação com duas letras, provavelmente eu vou encontrar uma outra para acabar caindo num sistema. Ah, professor, poderia acontecer de cair num sistema linear de matrizes? Pode. Pode acontecer de eu estar fazendo isso e aparecer 3 equações com 3 letras, 4 equações com 4 letras, não tem problema nenhum. Aí vocês vão usar as técnicas de determinante ou sistemas lineares, o que vocês quiserem fazer para resolver. Não tem problema, pode usar tudo que aprenderam em matrizes. Vamos lá, termo de grau 3. Em cima eu não tenho, se não tenho é 0. Embaixo eu tenho, é o A mais 6B. Então, A mais 6B tem que ser igual a 0. A mais 6B igual a 0. Termo de grau 2, coeficiente 2 e 2 são iguais. Legal, valeu. Termo de grau 1, 1 e 1, coeficientes são iguais. Ok. Termo independente, menos 5 e menos 5, são iguais. Ok. Então, esses polinômios podem ser iguais. Agora é só eu descobrir o A e o B. Vamos dizer que acontecesse daqui ser mais 5 e aqui ser menos 5. Esses polinômios seriam idênticos em algum momento? Não. Então, qual seria a minha resposta? Não existe valor de A e B, porque os termos independentes não são iguais. Então, era só botar uma resposta simples, não precisaria resolver absolutamente nada. Então, por isso que é importante. Primeiro, você tem que olhar todos os termos. O que tem em função da letra, você vai ter que fazer o cálculo para descobrir. Agora, o que não está em função da letra, você já tem como verificar se são iguais ou não. Então, agora, para descobrir, é só fazer o nosso sistema. Esse aqui é bem simples, porque como os A's são iguais, são os mesmos valores do coeficiente, é só pegar uma das equações e multiplicar por menos 1. Por exemplo, vou pegar a primeira. Então, olha o que acontece. Eu tenho multiplicação por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. Ó. A virou menos A, mais B virou menos B, o 5 virou menos 5. E embaixo, A mais 6B, isso aqui é 0. Então, somando as equações, A menos A, zerou. 6B menos B,
5b é igual menos 5 mais 0, menos 5. Número em frente eu passo dividindo. O b vai ser menos 5 divididos por 5. Então, o valor de b é menos 1. Achei o b. Para determinar o valor de a, é só escolher uma das equações. Vou pegar a primeira, que é mais fácil. Ó. A mais o b é igual a 5. Então, ó, a mais o valor de b é menos 1. Então, ó, mais com menos, menos 1, igual a 5. Menos 1 vai para o outro lado, vai virar mais 1. O a vale 5 mais 1, então meu valor de a vale 6. Então, nós temos que a vale 6 e o b vale menos 1. Aí você verifica, ó, 6 menos 1, 5. Bateu 5, tá certinho. O outro, a mais 6b. Então, vamos lá. O a vale 6. 6 vezes o b. 6 vezes menos 1, menos 6. 6 menos 6, 0. Termo de grau 3, 0. Ali não tem o grau 3, então é porque ele é 0. Bateu certinho o que nós fizemos. Então, a gente sempre tem que fazer aquela conferidinha para ver se todos os termos, os seus coeficientes, se igualam de acordo com os nossos polinômios. Tá legal? Vou dar um tempinho para vocês copiarem para nós fazermos o terceiro exemplo e finalizar essa etapa de igualdade para a gente poder falar em raiz polinomial. Vamos lá, gente. Terceiro exemplo. Determine as constantes complexas A e B na identidade, ou seja, nesta igualdade, onde o x não pode ser 3 e menos 3. Por que o x não pode ser 3 nem menos 3? Eu tenho frações. Qual é a condição de existência de uma fração? Denominador nunca pode ser 0. Então, é só fazer isso aqui é diferente de 0, isso aqui é diferente de 0, isso aqui é diferente, deu mais ou menos 3. Beleza. Como é que eu faço para resolver uma equação polinomial simples, que acaba sendo uma igualdade? Primeira coisa. Lembra lá do sétimo ano, quando a gente tinha equações, o que a gente tinha que fazer? MMC, denominadores iguais. A mesma coisa aqui. Só que isso aqui são equações fracionárias. O que a gente fazia nas equações fracionárias? Os denominadores devemos fazer MMC, só que eles devem estar o quê? Fatorados. Então, é importante, nesse momento, a gente conhecer fatoração e produto notável, porque eu vou precisar fatorar todos os denominadores. Lembrando, polinômio de grau 1, primeiro grau, quando x é 1, não é fatorável. Eu só posso fatorar polinômios do segundo grau para cima. E uma dica que eu dou para vocês. Normalmente, não disse que é, normalmente, quando eu tenho esse tipo de questão, na grande maioria de concursos que não seja militar, o que acontece? Se eu pego e multiplico os denominadores de menor grau, geralmente dá o denominador de maior grau. Normalmente, nem sempre. Agora, nas questões de concurso para militar, que são um pouquinho mais puxadinhas, aí são aqueles casos de fatoração de soma e produto, que não são aqueles mais tradicionais, como produto da soma pela diferença de dois termos, quadrado da soma, quadrado da diferença, evidência, não é aqueles casos de fatoração que a gente já está habituado, tá legal? Então, em primeiro lugar, eu vou pegar e vou fatorar apenas os denominadores, porque o MMC é entre os denominadores, não tem nada a ver com o numerador. Então, eu vou repetir tudo ali, o que não dá para fatorar, eu repito. Então, em cima eu não faço nada. A sobre x menos 1, menos 3, desculpa. Como é do primeiro grau, não é fatorável, eu repito ele. X menos 3. Mais B sobre x mais 3. Como é do primeiro grau, não é fatorável, eu repito ele. Igual 6x mais 6. Ah, professor, eu poderia colocar aqui o 6 em evidência. Legal. É denominador? Não, não tem necessidade. Embaixo, x ao quadrado menos 9. É fatorável? Sim. Lembra do caso de fatoração? Sempre que você tem o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. Então, isso aqui, a fatoração é x mais 3 vezes x menos 3. A gente mexeu muito com esse caso aqui lá em número complexo. Lembra da racionalização, que a gente multiplicava pelo conjugado? Número conjugado, entre aspas. Lembra?
Bom, eu vou fazer o MMC. Então, eu tenho o termo x menos 3, x mais 3 e aqui o produto entre eles. O MMC, obviamente, vai ser o produto entre eles. Dica! Você tem que pegar cada termo sempre elevado ao maior expoente. Qual é o maior expoente do x menos 3? Aqui é 1, então é 1. X mais 3, o maior expoente. Como aqui é 1 e aqui é 1, é 1. Então, o MMC é o próprio denominador do final da igualdade. Então, quem eu multiplico x menos 3 para dar esse produto? É o outro termo, ó, x mais 3. Lembrando que polinômios são termos únicos. Não, cada elemento não se considera um termo. Os dois elementos são um termo só. X mais 3, quem eu multiplico ele para dar essa expressão? É o x menos 3. E o último, ele para dar ele mesmo, 1. Agora eu vou lá. Ó. Lembra a equação? Após o MMC, denominador e joga fora. Mantém a mesma coisa. Eu vou pegar cada valor e multiplicar pelo seu numerador. Aqui eu vou multiplicar. Ó, A, parênteses, tem mais de um elemento, x mais 3. Mais o B, ele vai ser multiplicado por quem? X menos 3, igual o 6x mais 6, parênteses, que só tem um elemento, eu vou multiplicá-lo por 1. Agora, para acabar a multiplicação, a gente faz a propriedade distributiva em cada um dos parênteses. Então, vamos lá. A vezes x, AX. A vezes 3, 3A. B vezes x, BX. B vezes menos 3, menos 3B. E todo e qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, fica 6x mais 6. Gente, isso aqui, o objetivo não é resolver a equação. É igualdade de polinômios. Eu não troco ninguém de lado, igual a número complexo. Eu só vou escrever o polinômio em ordem decrescente dos termos. O termo de maior grau para o termo de menor grau. Então, olha só. E lembrando que a gente fazia em complexo. Lembra que a gente fazia com a parte imaginária, evidenciava a letra I? Aqui também eu vou evidenciar todas as variáveis. Então, olha só. Maior grau é 1, é o x. Então, eu vou pegar todos os elementos evidenciando a letra x. Então, vai ficar ó, A, que tem a letra x, e a letra B. Então, A mais B, que multiplica por x. Ó. Se eu fizer distributivo, é AX e BX. O outro é o termo independente, que não está em função da variável x. Então, posso pegar ele aqui normal. Mais 3A menos 3B é igual, primeiro que tem a letra x, já está ali, mais 6. Igualdade de polinômios. Então, vou começar. Primeiro, eu igualo os coeficientes da letra x. Então, aqui eu tenho A mais B e aqui eu tenho 6. Então, A mais B tem que ser igual a 6. Ó. Vou aqui para o outro lado. Ó. Nós temos A mais B, isso vale 6. Agora, eu vou igualar o termo independente. Ó. Quem não tem letra x? 3A menos 3B. 3A menos 3B. Isso aqui é igual a quem é o independente sem letra? 6. Cai no sistema. De novo, é só resolver. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou ver a melhor letra. Eu acredito que é a letra B, porque já tem sinais contrários. É só ajeitar número. Então, para cancelar o B, basta a gente pegar e multiplicar a primeira equação por 3, que aí o B vai embora. Então, olha só o que vai acontecer ali. Ó. Nós temos 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B, é igual 3 vezes 6, 18. Embaixo, 3A menos 3B igual a 6. Vamos fazer a soma da nossa equaçãozinha. Olha ali, ó. 3A mais 3A, 6A. 3B menos 3B, zerou. É igual. 18 mais 6, 24. Número em frente eu divido. O A é 24 divididos por 6. O A vai valer o quê? 4. Agora que eu achei o A, escolho uma equação para o B. Por exemplo, a primeira que é mais fácil. Ó. A mais B, isso aqui tem que ser igual a 6. O A vamos trocar por 4. Ó. 4 mais B é igual a 6. Então, meu valor de B vai ser 6. O 4 virou menos 4. O B vale 2. Então, os meus valores de A e B são A4 e B2.
Ok? Um tempinho aí para vocês copiarem. Bom, gente, para a gente fechar essa aula inicial de polinômios, isso aqui é o mais importante, é o principal para o cálculo. Todo mundo que for fazer cálculo 1 tem que estar com esse conhecimento muito bem, muito claro na cabeça, senão não consegue fazer o cálculo 1. E vocês vão ver que lá no próprio cálculo 1, para fazer limite, para fazer derivada, para fazer integral, vocês vão precisar saber fatorar muito bem esses polinômios. E para saber fazer a fatoração, você tem que entender o que é uma raiz polinomial. Em primeiro lugar, vamos voltar lá na nossa primeira série. Função. O que era a raiz de uma função? Como que a gente interpretava a raiz? Eu podia interpretar de duas formas, algebricamente e geometricamente. Eu vou fazer a mesma coisa para o polinômio. Então, vamos lá. Em vez de ter uma função f de x, como eu tenho um polinômio, eu vou ter um polinômio p de x. E eu vou dizer que A é uma raiz. O que significa dizer que A é uma raiz geometricamente? Quando eu pego a raiz e aplico na minha função, ou seja, na minha função polinomial ou no meu polinômio, o que tem a acontecer? A aplicação dessa raiz tem que levar na imagem sempre zero. Então, algebricamente falando, quando eu digo que um elemento é uma raiz, significa que a aplicação desse elemento me dá a imagem zero. Ou seja, basta pegar o nosso polinômio e igualar a zero. Então, algebricamente, a relação sempre é essa. O P de A tem que ser igual a zero. Isso aqui quando A é uma raiz. Tá? E geometricamente, o que acontece com a raiz geometricamente? É quando eu olho o gráfico da nossa função. Então, eu tenho ali o meu gráfico, o eixo x e o eixo y. Geometricamente falando, a raiz é onde exatamente o gráfico da função ele corta o eixo x. Então, isso aqui é a minha raiz A. Isso aqui é o meu valor A. Então, vamos lá, recapitular. Geometricamente, o que é a raiz de um polinômio ou a raiz de uma função? É onde o gráfico corta o eixo x. Então, aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo x. Isso é importantíssimo. Isso aqui vai valer muito para a gente no cálculo 1. Então, geometricamente, raiz é definida onde o gráfico corta ou encosta no eixo x. Pode ser só encostar e voltar, não tem problema também. E algebricamente, são os valores que zeram a nossa função. Então, são os valores da variável que vão zerar a nossa função. Então, são os valores que zeram a função. Ou seja, quando eu aplico em função da nossa variável, esse resultado obrigatoriamente tem que ser o quê? Zero. Tudo bem? Vou fazer um ou dois exemplos aí sobre isso e aí eu finalizo a aula de hoje. Legal? Tempinho para vocês copiarem. Olha ali, meninos, meu primeiro exemplo, olha o que ele fala. Ele diz ali o seguinte para a gente. Seja P de x, ax ao quadrado mais bx mais c, um polinômio do segundo grau, porque a maior expoente da variável x é 2. E a, b e c são números reais. Aí ele me deu algumas condições. P de menos 1 vale 4, o que é isso? Quando eu pego a letra x e troco por menos 1, o resultado é 4. P de 2 é 7. Quando eu troco a letra x pelo número 2, o resultado é 7. 3 é raiz. O que significa ser 3 raiz? Quando eu troco a letra x pelo número 3, isso aqui tem que ser 0. A imagem é 0. Ser raiz vai me dar a imagem 0. Não podemos esquecer. Mais importante. Isso algebricamente. Geometricamente, o gráfico vai cortar no eixo x no número 3. Calcule o valor do P de 0. Então, para descobrir o P de 0, eu tenho que primeiro saber o valor de A, B e C. Então, vamos lá.
Eu vou começar armando essas situações. Ó. P de menos 1 vale 4. Ó. Onde tem x, eu vou trocar por menos 1. Então, olha ali, eu tenho A vezes, ó, lugar do x ao quadrado. Então, parênteses que é negativo, menos 1 ao quadrado, mais bx. Ó, mais b vezes o x é menos 1, mais c. Primeira situação. Depois a gente melhora. Segunda, p de 2 vale 7. Onde tem x, eu vou trocar pelo 2. Então, eu tenho a vezes 2 ao quadrado mais bx. B vezes o número 2 mais C. Isso aqui vale 7. Lembrando, o primeiro foi 4. 3 é raiz, ou seja, P de 3. Isso aqui me diz que o P de 3 tem que ser igual a 0. O polinômio aplicado no valor é 0 quando ele é raiz. Então, ó, eu tenho. Vamos ali. O P de 3 vale 0. Então, aplicando, eu tenho A vezes 3 ao quadrado mais B vezes o valor 3 mais o C. Isso aqui tem que ser o quê? 0. Olha o que aconteceu. Eu caí num sistema com 3 equações e 3 letras. Então, vamos lá. Sinal elevado a um expoente par positivo. 1 ao quadrado é 1 vezes A. B vezes menos 1, então vai dar menos B, mais C vale 4. Primeira está ok. Segunda, 2 ao quadrado fica 4A. 2 vezes B, mais 2B. A outra, mais C, vale 7. A outra ali, ó, 3 ao quadrado, 9A. 3 vezes B, mais 3B. E a última, mais C, igual a 0. 3 equações e 3 letras, sistemas. Vamos utilizar o escalonamento. O que eu faço? Eu vou pegar uma linha e vou escolher para ser a minha linha principal e vou tentar modificar as outras. Então, olha só, a primeira linha que eu vou manter sempre. A menos B mais C, isso aqui é 4. Na segunda e a terceira linha, eu vou tentar operar com a primeira, de tal forma que eu vá zerar uma das letras. Então, o meu objetivo vai sempre zerar a letra C, porque está mais fácil, é só pegar uma equação e multiplicar por menos 1. O que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui, ó, um rascunho aqui do lado. Vou usar como se fosse aqui, ó, rascunho. Então, o que eu vou fazer? Para zerar a letra C, vou pegar a primeira e a segunda equação. É só multiplicar uma delas por menos 1. Vou pegar a primeira e vou multiplicar por menos 1. A segunda eu vou repetir. Então, ó, primeiro, o A vai ficar menos A. O menos B vai virar mais B. O C vai virar menos C. O 4 virou menos 4. Ó, eu vou multiplicar a primeira por menos 1. E vou somar com a segunda, que eu tenho lá, ó, 4A mais 2B mais C, isso aqui é 7. E depois eu vou fazer o mesmo método. Eu vou pegar a primeira e multiplicar com menos 1 e somar com a terceira, para a gente ter a terceira equação. Então, olha ali, ó, 4A menos A, 3A. Ó, lembrando que a primeira eu troquei o sinal de todo mundo. Ó, mais ficou menos, o menos vira mais, o mais vira menos, o mais vira menos. 2B mais B vai dar o quê? 3B. Ó. C menos C zerou. Isso aqui vai ser 7 menos 4, vai dar o quê? 3. Se você quiser, para facilitar, pode simplificar a equação por 3. Vai dar A mais B, isso aqui vale 1. Então, a minha segunda, já trocamos por A mais B é igual a 1. Zeramos o C. Vou fazer a mesma coisa agora para a primeira com a nossa terceira equação. A primeira por menos 1. Então, tem ó, menos A mais B menos C vale menos 4. E a nossa terceira, é só repetir ela. Eu tenho 9A mais 3B
mais C, isso aqui é igual a zero. Ó. Somando, ó, o que vai acontecer? 9A menos A, 8A. 3B mais B vai dar o quê? 4B. C menos C zerou, isso aqui é igual a menos 4. Dá para dividir a equação toda por 4. Então, dividindo por 4, ó, 8 por 4 vai dar 2A. 4 por 4 vai dar 1, ó, mais B. Isso aqui é menos 4 por 4 é 1. Então, essa é a próxima equação do nosso sisteminha. Então, eu tenho 2A mais B. Isso aqui é igual a menos 1. O que eu vou fazer agora? Duas equações em duas letras sistema. Eu vou fazer essas duas à parte, vou descobrir o valor de A e B, e depois eu vou na primeira e troco para descobrir o valor de C. Então, é o que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar essas duas aqui. Ó. Eu tenho A mais B, isso aqui vale 1. E 2A mais B vale menos 1. É só pegar uma das equações e multiplicar por menos 1. Por exemplo, eu vou pegar a minha primeira. Olha o que ficou. A virou menos A, mais B virou menos B, o 1 virou menos 1. E o de baixo? 2A mais B vale menos 1. De baixo eu repito. Então, ó, somando. Ó. 2A menos A, A. B menos B zerou. Menos 1 com menos 1, menos 2. Achei o valor de A. Para achar o B, é só pegar uma das equações. Vou pegar a melhorzinha. Ó. A mais B, isso aqui é 1. O valor de A é menos 2. Então, ó, menos 2 mais o B vale 1. Então, o que é o valor de B? Vai ser 1, menos 2 virou mais 2. O B vai valer... É só você confirmar. Ó. A mais B vale 1. Ó. A mais B, então, menos 2 com 3 vale 1. 2A, 2 vezes menos 2, menos 4. 1B mais 3, menos 4 mais 3, menos 1. Tá certo. Agora é só a gente pegar o valor de A e B e pegar a nossa primeira equação e fazer a troca para descobrir o valor de C. Então, olha ali, ó. A menos B mais C, isso aqui é 4. Ó. Então, A vale menos 2, menos o B, que é 3, mais C vale 4. Equação, ó, C vai ser 4, o menos 2 virou mais 2, o menos 3 virou mais 3. Então, C vai ser 4 e 2, 6 e 3, 9. Agora é só voltar no meu polinômio P de x. Então, vamos lá. O que vai ser o nosso polinômio P de x? Ó, vamos lá. Eu descobri o A, B e C. O P de x vai ser, ó, A. Quem é A? Menos 2. Então, vai ser, ó, menos 2x ao quadrado mais bx. O B é 3. Então, ó, mais 3x mais o C. O C quem é? Mais 9. Esse é o P de x. Só que o que eu quero não é o P de x, é o P de 0. Onde tem a letra x, eu vou trocar por 0. Vai ser menos 2, que multiplica 0 ao quadrado, mais 3x. 3 vezes 0, mais 9. Produto com 0 é 0, produto com 0 é 0. Então, P de 0 vale 9. Esse é o resultado dessa nossa questão. Tá legal? Como eu fiz uma questão mais longa com vocês, eu nem vou fazer um segundo exemplo, que nesse primeiro exemplo eu já botei tudo que eu queria fazer com vocês. O que eu vou pedir? Tem um link aí embaixo com todos os exercícios que eu quero para vocês. Eu quero que vocês façam esse exercício de hoje para sexta-feira. Na sexta-feira, na aula online, vou começar a correção com vocês. Obviamente que não vai dar para terminar todos, eu acho que são 10 ou 11 questões. Mas aí a gente começa a grande maioria e na próxima aula online, na outra semana, na segunda, eu dou finalização nessa correção, tá legal? Beijo no coração, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a gente se vê na aula online, tá bom? Tchau, tchau, galerinha. Beijo.